Opa, tudo bem por aí? Heber aqui falando para mais um episódio da nossa série de programação web aqui. No vídeo de hoje, vamos implementar aqui uma forma de você fazer um filtro ali, né? Poder buscar ali pelos seus clientes e também vamos fazer a tela de cadastro de novos clientes aqui. Vamos começar a fazer pelo menos ali a cara dela, né? A parte HTML aí dessa nossa página. Legal? Como sempre, todo o código-fonte está aqui embaixo para você fazer o download, assim como os links da minha lista de conteúdos do Telegram e também do WhatsApp. E aí, já deixa um like para mim aí, para você não esquecer. E se não é inscrito no canal, já se inscreve para poder receber todas as notificações aí quando eu publico um novo vídeo. Beleza? Então vamos lá. Estou com o VS Code aberto aqui, já com a pastinha do projeto aberta. Já vim aqui no console, já deu o npm start, então estou com a aplicação rodando aqui. Então esse é o ponto que nós paramos aí. Então a ideia aqui é o seguinte, a ideia é a gente inserir entre a nossa grid aqui e o nosso título, a gente vai inserir aqui uma linha, onde a gente vai ter do lado esquerdo aqui um botão para inserir cliente ou novo cliente, alguma coisa do tipo, e do lado direito aqui uma caixinha, onde o usuário vai poder digitar e um botão pesquisar aqui na frente. Então esse aí é o nosso primeiro objetivo aqui. Beleza, bora lá então. Vamos lá no nosso Source App, vamos pegar lá no nosso Home JSX. Aqui uma coisa que é interessante é o seguinte, ó. Se a gente for ler aqui, olha como nós montamos ali o nosso home. Ó. A gente colocou a barra de navegação, aí abrimos aqui um container. Dentro desse container, a gente colocou aqui o título, né, cadastro de clientes, e aí veio aqui a nossa lista. E se a gente for olhar a nossa lista, vamos olhar lá dentro, components lista cliente, ó. Então components lista cliente é esse cara aqui. Então, toda a parte de busca dos dados, ó, tipo o lugar que ele vai buscar, né, que no nosso caso aqui, nesse nosso projeto aqui, é lá do Firebase, ó. Então acabou ficando tudo aqui dentro do componente, ó. Então a gente, assim que a tela é aberta, a gente chama lá, faz um get lá no nosso banco de dados, e aí muda aqui a nossa variável, e aí a gente já entende que tem que renderizar aqui o nosso mapa. Aqui eu vou fazer só uma pequena alteração, que eu acho que é bem interessante fazer isso, e é bom que vocês também façam isso no projeto de vocês aí, que é a gente deixar o componente aqui, principalmente esse componente que só está renderizando uma lista aqui para a gente, deixar ele um pouco mais independente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente for olhar aqui na nossa tela, quem está indo buscar os dados lá no nosso banco de dados está sendo o próprio componente de lista aqui. No nosso caso aqui, o que seria mais legal ainda a gente fazer é o seguinte, o componente de lista não ficar responsável por acessar banco, etc. O componente de lista fica responsável só por renderizar essa lista dele. Então a ideia é o seguinte, falo, olha, renderiza para mim esse componente aqui na tela e toma aqui junto dele a lista de clientes que eu quero que você renderize dentro dele. Então a gente vai passar através das propriedades desse cara. Então seria alguma coisa do tipo, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Então dentro aqui do nosso lista cliente, essa parte aqui de acesso ao nosso banco de dados, ao servidor, ó, eu vou só recortar daqui e vou jogar isso aqui lá dentro do nosso home agora, que é a página que vai abrigar tudo isso. Então aqui, ó, dentro de home, vou dar um Ctrl V aqui dentro. Então esse cara aqui agora é quem está responsável aí por fazer essa busca lá no nosso Firebase. Vou só voltar aqui, vamos arrancar esse Firebase daqui, ó. Volto para o Home, vou dar um Ctrl V aqui, acho que a gente vai ter que atualizar esse caminho aqui, vamos lá. Ó. Então vai ser /config/Firebase. Ó. Então atualize esse cara aqui. Então a gente já consegue utilizar o nosso Firebase aqui dentro. Vamos voltar lá no lista cliente, ó. Então a gente vai começar a enxugar esse cara aqui. Aqui já podemos tirar esse comentário também. Legal, então qual que é a nossa ideia aqui? Sempre que eu for renderizar a minha lista de clientes, esse cara aqui não faz acesso a banco, não faz nada. Ele simplesmente renderiza na tela para mim. Mas renderiza de onde? Através das props aqui, né, das propriedades que a gente vai passar para ele aqui. Então a gente já viu isso lá nas primeiras aulas aqui dessa série. Então aqui, ó, eu só vou declarar aqui uma props. Então sempre que eu chamar esse cara aqui, ele recebe as propriedades, os atributos que vêm junto com ele. E aí o que a gente faz aqui é o seguinte, sempre que eu for renderizar esse cara aqui, eu passo dentro dessas props aqui, uma delas vai ser a lista de clientes, que seria essa nossa antiga variável aqui, ó, esse nosso antigo objeto aqui, ó, que contém a listinha dos clientes. E aí então eu faço assim, ó, props.cliente, ó. Ou só para ficar um pouquinho mais claro, em vez de cliente, a gente faz assim, ó, a gente vai trocar o nome desse cara para array cliente. Ó. Só salvar aqui. Opa, não é aqui, né? Aqui estava certo. Então, vou só recortar esse cara daqui. Aqui estava cliente, né? É aqui, ó. Então, em vez de eu pegar esse nosso clientes aqui, ó, como a gente estava montando ele, esse cliente vai ser recebido através da props aqui agora. Então, aí eu faço
props, ponto. Só que em vez de cliente, só para ficar mais claro para a gente, eu vou relembrar que esse cara aqui é um array clientes, ó. Tranquilo? Então, quem for renderizar o lista clientes, através das props dele, através dos atributos dele, vai ter que me passar um atributo chamado array clientes, que dentro desse cara aqui vai conter a nossa listinha. E eu faço um map dele e faço um looping e renderizo ele aqui dentro. Tranquilo? Então, com isso, a gente garante que o lista clientes consegue trabalhar aqui de forma independente. Basta a gente, sempre que a gente for utilizar ele aqui, eu passar a props corretamente aqui para ele. Beleza? Com isso, a gente fecha essa alteração aqui no lista clientes. E aqui no home, vamos ver o que a gente vai precisar mexer aqui para corrigir, né, para ajustar aqui esse cara. Só para ele voltar a funcionar exatamente do jeito que a gente estava querendo. Então vamos só salvar esse cara aqui também. Vamos voltar lá para ver o que está acontecendo. Vou dar um F5 aqui. Ó, ele está reclamando do use state e do use effect. Então vamos declarar esse cara daqui também. Voltar lá no lista cliente. Podemos recortar os uses aqui, ó, de cima. Deixa só o React aqui em cima nele. Volta no home e vamos colocar esses caras aqui, ó, o use state e use effect. Vamos salvar. Vamos lá tentar dar um F5 aqui. Use state not defined. Então agora está falando que a gente não proveu ali o array clientes. Beleza, então vamos lá. Legal, ó. Então agora, como que a gente faz para aqui, quando eu for renderizar aqui o meu lista clientes, eu passe ali aquela nova property ali que eu criei, né? Aquele novo atributo ali. Então eu chamei de array cliente. Ó. Então array cliente, só ver se era cliente ou clientes, é array clientes. Ó, esse nome aqui, ó. Então aqui eu garanto que eu vou ter que passar alguma coisa para cá. Ó. Então estou dizendo aqui para o meu cara, ó, olha, renderiza para mim o lista clientes e uma das properties aqui que eu estou te passando é o array que eu quero, de onde você vai puxar os dados para montar essa lista. Basicamente isso. E de onde está vindo esse cara? Exatamente do nosso cliente aqui, o que a gente já tinha anteriormente. Ó. A gente só trocou ele de lugar. Ó. Vamos salvar. E aí, ó, a tela voltou a funcionar normalmente. Então aqui a gente só tornou o nosso componente de lista totalmente independente. Quem monta a lista dos clientes agora aqui é o nosso home, que é a nossa página total aqui. Ó. Então ela monta os clientes e aí chama o componente de lista passando esses clientes para ela aqui. E aí isso é feito exatamente dessa forma aqui. Ó. Então só recapitulando, quando a página é aberta, a gente faz um get lá na nossa base, monta aqui a listinha dos clientes que a gente recebeu, e dá uns 7 clientes aqui passando essa listinha. Esses 7 clientes vai alterar a nossa variável clientes. E aí, na hora dele renderizar o lista clientes, eu estou passando a propriedade array clientes, exatamente esses clientes que a gente acabou de montar aqui. Legal? E aí, do lado de lá, ele recebe aqui as props. E na prop chamada array clientes, a gente dá um map dentro dela e faz um loop para montar aqui. Legal? Então, trocamos 6 por meia dúzia aí, mais para deixar o nosso código mais organizado. Isso aqui é uma boa prática para você fazer nos seus projetos também. Show? Legal. Vamos dar o próximo passo aqui então, que é colocar aquele campinho de busca aqui, ó, entre os clientes e entre a nossa lista aqui. Então vamos lá. Então aqui vamos fazer o seguinte, ó. Aqui na nossa tela a gente renderiza a nossa barra de navegação, abre o nosso container, exibe aqui o nosso, deixa eu dar um zoom um pouquinho maior aqui para ficar melhor para vocês aí. Exibe aqui o nosso header e monta aqui nossa lista. Então aqui, ó, entre os dois aqui, ó, é que a gente vai montar aí essa nossa linha que eu estou dizendo para vocês aí. Então, ó, vamos colocar uma div com uma class name aqui com uma row, que é lá do Bootstrap, ó. Joga uma row aí e vamos fechar aqui a nossa div, ó. Então é aqui dentro que a gente vai renderizar essa nossa linha aí que a gente quer. Beleza? E aí é o seguinte, ó, lembra que eu falei que a gente vai dividir aqui a nossa tela em duas, ó. Então vai ficar uma coisa parecida com isso aqui, ó. Deixa eu até montar aí só para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, ó. A ideia é isso aqui, ó. Então eu vou pegar aqui essa parte de baixo, a gente vai descer ela aqui, ó. Então aqui eu vou dividir essa minha tela aqui em duas partes. Vai ter uma primeira parte aqui, uma primeira coluna com alguma coisa e uma segunda coluna aqui com uma outra coisa. Aqui nessa primeira coluna, a ideia aqui é que a gente coloque aqui um novo botão com inserir cliente, alguma coisa do tipo. E do lado direito aqui, ó, eu vou colocar aqui desse lado de cá aqui um botão pesquisar, procurar, alguma coisa do tipo. E antes dele aqui, ó, uma caixinha de busca para a gente poder fazer as nossas buscas, né? Então a gente vai poder digitar aqui, ó, nesse cara
para a gente poder fazer as nossas pesquisas. Ó. Então, essa aqui é a ideia. Então, eu só fiz esse desenho para a gente entender que a gente vai dividir isso aqui em duas colunas. Ó. A gente vai dividir essa row aqui, essa linha toda aqui. Então, só relembrando, aqui, ó, envolvendo essas duas colunas, a gente tem aqui a nossa row. Ó. Então, esse é o conceito. Legal? Então, aqui, ó, percebe que, normalmente, aqui, ó, essa coluna aqui, ó, vai ocupar mais espaço da tela do que essa outra coluninha aqui, ó. Por que que isso vai ter um botãozinho? E aqui vai ter uma caixinha de busca, um botão. Então, lembrando que quando a gente trata de colunas aqui no Bootstrap, as colunas têm sempre largura de 12, né? Tamanho 12. E se você quer dividir metade da tela para cada coluna, você joga uma coluna com 6 e outra coluna com 6. Então aqui a gente pode dividir, por exemplo, essa primeira parte aqui com, sei lá, tamanho, sei lá, 4. E essa segunda parte aqui com um tamanho, por exemplo, 8. E aí, somando as duas, né, vai dar o tamanho 12 aí. Então, a gente poderia tentar fazer dessa forma para ver como que vai ficar. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, vou abrir aqui uma primeira coluna. Então, vai ter uma div, class name igual. Vou até já fechar essa div aqui. E aí, aqui a gente faz o seguinte. Vamos pegar aqui uma coluna. E aí, independente do tamanho da minha tela, se eu quisesse controlar os tamanhos, eu colocaria coluna. E a partir do tamanho médio, ou seja, do tamanho de um tablet, eu quero que ela tenha tamanho 4 aqui, por exemplo. E aí aqui eu vou renderizar um botão. Vamos pegar esse botão, por exemplo, lá da nossa tela de login. Ó. Vamos no login. Aqui tem o nosso botão. Ó. Vou pegar ele aqui. Vamos pegar o botão acessar. Ctrl C. E aqui dentro eu vou dar um Ctrl V. Ó. Só tirar o OnClick, que por enquanto a gente não vai ter. Ó. Em vez de acessar aqui, vamos chamar esse cara aqui de cliente. Já vou trocar depois isso aqui para uma coisa um pouquinho melhor. Ó. Então, alguma coisa desse tipo só para a gente ver. Ó. Vamos salvar e ver? Ó, já cravou aqui um primeiro botãozão aqui para a gente. Beleza. Preciso só ajustar um pouquinho aqui a largura do botão e etc. Né? Então, vamos voltar lá. Então, aqui ó, no botão, vamos tirar esse W100 aqui. Então, ele vai começar com BTN, BTN. Não vou nem colocar o LG aqui para ele não ficar muito grande. Você BTN, BTN Primary. Vamos salvar. E aí, ó, ficou aqui o nosso botãozinho legalzinho. Não se preocupe que a gente já vai cuidar depois de dar um espaço aqui, né? A gente já vai cuidar disso daí. Beleza. Então agora vamos fazer a segunda parte aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui e colar aqui embaixo. E aí, essa outra nossa coluna aqui vai ter tamanho 8. E aqui dentro dela, a gente vai trazer um carinha super legal aqui do Bootstrap, que é esse cara aqui, ó. Eu estou com a documentação do Bootstrap aqui, ó. Vamos lá nos docs dele. E aí esse cara deve estar aqui, por exemplo, em Forms Input Group, ó. Que ó, você consegue montar os seus formulários com essas carinhas aqui, ó. Então, você pode fixar uma parte aqui e colocar outra parte, ó, fixar com $, fixar com arroba, olha só. Então, ele faz algumas coisas bem interessantes aqui. E o que eu estou querendo trazer é isso aqui, ó. Que ele vai concatenar uma caixa de texto e um botão junto, ó. Exatamente isso aqui, ó. A caixinha de texto, onde a gente vai pesquisar aqui, e do lado já fica um botãozinho colado com ela. Ó. Gosto bastante desse tipo de caixinha aqui, ó. Beleza? Para isso, ó, botão direito, vou dar um inspecionar aqui, ó. E aí vou ver que esse cara aqui, ó, é esse input class aqui, ó, só que eu preciso pegar o input group todo, ó. É esse input group aqui, ó. Vou dar um botão direito e editar como HTML para poder copiar esse cara aqui, ó. Ou você manda exibir o código-fonte da página aí também, né? Daria certo, né? Ver o código-fonte da página aqui e procura onde é que está o carinha aqui dentro, copia e cola. Também dá certo. Volta para lá. Então, na nossa nova coluna, vou dar aqui um Ctrl V. Vamos só ajustar esses caras aqui. Vamos dar uns tabs aqui, beleza. Não é class aqui, onde está class, a gente tem que sempre lembrar de colocar class name, ó. Class name, class name. O nosso input aqui, ele não deve estar com fechamento. Vamos colocar aqui um barra para fechar ele aqui no final, ó. Beleza. Nesse nosso botão eu vou chamar aqui de pesquisar, por exemplo. Vamos só ver se ele renderizou direitinho para a gente ali na tela. Ó. Ctrl S. Vou para lá. E aí, ó, olha só o que ele fez. Então ele já colocou na nossa coluna do lado de lá, ó, o campinho para a gente pesquisar e o botãozinho para a gente buscar aqui, ó. Legal. Vamos só fazer o seguinte, vamos trocar aqui o placeholder, que é o conteúdo ali do nosso botão, ó, e aqui a gente vai colocar um pesquisar por nome, por exemplo. Esse cara aqui também, podemos remover esse area label aqui, a gente vai usar aqui, beleza? E no nosso botão, vamos trocar aqui só a cor dele, ó, em vez de BTN outline secundário aqui, vamos colocar um BTN
primary também, para ele ficar azulzinho. Ó. Então esse aqui é o botãozinho de pesquisa ali. Ó. Vamos salvar, vamos voltar lá. E aí, ó, tá aqui agora um pesquisar por nome e o nosso botãozinho de pesquisa. Show de bola. O legal de você separar em duas colunas é que se você estiver trabalhando com uma resolução de tela um pouquinho menor, ó, conforme estiver diminuindo, ó, ele vai chegar no tamanho aqui de um tablet, ó, ele quebra a linha para a gente. Ó. Então eu não quero que isso aqui aconteça. Ó. Então aqui quando ele entrou no tamanho de um celular, ó, ele quebrou a linha aqui para a gente. Então, aqui para a gente resolver isso, eu vou dizer o seguinte, olha. Independente do tamanho da tela, então eu vou tirar esse MD aqui, eu vou falar, eu quero você sempre com largura 4. E aqui eu quero você sempre com largura 8, ó, independente do tamanho da tela. Então se eu salvar e voltar lá, ó, vou dar só um F5 para garantir. Quando eu voltar aqui agora e começar a diminuir, olha só. Independente do tamanho da tela, ele vai sempre manter essa estrutura. Ó. Então eu vou diminuindo, diminuindo, ó, diminuindo. Chego aqui no tamanho de um celular, ó, ficou bonitinho, exatamente como a gente queria aqui. Ó. Legal? Então é isso que a gente queria fazer aqui. Vamos só melhorar o íconezinho desse cliente aqui. Ó. Então eu não quero esse maisinho aqui, vamos fazer um negócio legal, que é o nosso Font Awesome aqui. Lembra que lá quando a gente está fazendo o site do nosso produto, nos primeiros vídeos aqui dessa série, a gente adicionou o Font Awesome aqui para o nosso projeto. Ó. Se a gente for lá no Public, no Index, está aqui ó, o scriptzinho do Font Awesome que nós inserimos aqui. Então aí, vamos pesquisar aqui um ícone de Add, ó. Um ícone ADD. E aí pode ser esse plus aqui, ó. Vou entrar aqui nele. E vou copiar o códigozinho dele aqui, ó. Vou dar um cliquezinho aqui, ele copia o código. Vou voltar lá. E aqui no meu botão para adicionar cliente, em vez do maisinho aqui, ó, eu vou dar um Ctrl V para ele colocar o ícone do mais ali para mim, ó. Então se eu salvar, vai ficar um pouquinho mais bonitinho, ó. Com um maisinho um pouquinho mais em destaque, ó. Para adicionar um novo cliente. Legal? A gente pode fazer o mesmo aqui na pesquisa, se você quiser. Ó. Vamos lá no Font Awesome aqui e vamos pesquisar por Search aqui, por exemplo. Ó. Claro que isso não é obrigatório, né? Estou só trazendo algumas coisinhas a mais aqui para a gente. Ó. Vamos pegar esse Search aqui, copia aqui o códigozinho dele, volta lá e antes do pesquisar aqui, ó, vamos dar um Ctrl V, vou salvar, Ctrl S, e se eu olhar aqui novamente lá na nossa, ó, ele colocou agora a lupinha e pesquisar, ficou muito junto, vamos só colocar aqui um espacinho entre um e outro. Ó. Vamos só ver se assim já vai funcionar. Ó. Aí, ó, ficou já um pouquinho melhor a lupinha e o pesquisar. Ó. Beleza? Legal. Então, a nossa tela aqui, né, o layout aí da nossa tela já está bacana. O que é o nosso objetivo aqui agora? É que eu comece a digitar aqui, ó, e automaticamente ele já refaça a busca lá no Firebase e refine aqui essa busca para a gente. Então, com isso, vamos primeiro capturar o que ele está digitando aqui no nosso input. Aqui, ó. Vamos lá. Então aqui é o seguinte. Aqui no nosso input, eu vou colocar aqui o nosso onChange. E aí aqui a gente vai trabalhar com a captura do que está sendo digitado ali. Legal? Então para isso, aqui em cima, eu vou só criar aqui mais uma variávelzinha de estado para a gente aqui, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de busca. Busca. E vai ter uma funçãozinha para trabalhar com ela, que é o setBusca. E ela vai inicializar como vazia. Legal? Então a ideia é que conforme eu for digitando aqui nesse input, a gente vai mexendo lá no busca. E aí vamos fazer direto aqui via arrow function. Ó. Então sempre que disparar o onChange, ele passa aqui para mim qual é o evento que está sendo disparado. A gente chama aqui a nossa arrow function. E a gente faz o seguinte, vamos dar um setBusca, a nossa função ali, e vou passar para ela o e.target.value. Então, só recapitulando o que ele está fazendo aqui, sempre que eu digitar alguma coisa, ele vai chamar essa nossa funçãozinha aqui, passando o evento que disparou, no caso o onChange. Aí, quando ele fizer isso, a gente chama o nosso setBusca, que é esse cara que a gente acabou de fazer aqui, e passa para ele o novo valor que a gente quer jogar para a variável busca. Qual é esse novo valor? É o evento que eu estou recebendo. Dentro desse evento, o target, o cara que disparou o evento, que vai ser o nosso input. E estou pegando o valor de dentro dele, ou seja, o valor que foi digitado. E passo esse valor aqui para o nosso setBusca. E o setBusca joga o valor para a variável busca. Show de bola. Aí nessa hora, olha só como ficou muito simples a coisa aqui. Alterando a nossa variável busca,
bastaria eu fazer aqui uma nova consulta lá no meu back-end. E aí, para a gente fazer isso, a gente usa um recurso do hook aqui do useEffect, que é esse segundo parâmetro aqui, ó. Lembra que eu expliquei no vídeo anterior? Então, o useEffect ele recebe dois parâmetros. O primeiro é uma função que vai ser executada e o segundo parâmetro é uma condicional. Esse condicional é, olha, eu quero que você execute essa função aqui para mim sempre que esses parâmetros aqui alterarem. Como a gente passou o parâmetro vazio aqui, ele vai ser executado uma única vez no carregamento da tela. Mas eu poderia aqui passar agora o nosso busca, ó, aqui dentro. Ó. O que isso quer dizer? Que sempre que a nossa variável busca mudar, ele vai executar novamente esse get lá no nosso back-end. Então, ó, vou salvar, volto para cá, vou só dar um F5 aqui para garantir. Então, a ideia é que sempre que eu digitar aqui e ele mudar a nossa variável busca, ele vai até o back-end e procure os novos dados aqui para a gente. Legal. Só que aqui eu não estou filtrando por nada ainda, eu só estou mandando ele buscar aqui. Para a gente filtrar, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Então, ele vai até a nossa collection clientes, pega lá a nossa coleção, aí ele vai montar aqui o loopingzinho nos dados da coleção, só que a gente só vai popular aqui o nosso vetorzinho, o nosso array aqui, se for preciso. Ou seja, a gente vai descartar os resultados que não forem interessantes aqui para a gente. E como que a gente faz isso? Ó, vamos fazer um if aqui. Então, se o nosso doc, ou seja, o documento que está vindo lá, ponto, data, os dados que vieram dentro dele, ponto, nome, ou seja, se o nome do cliente, e eu vou fazer um index off aqui, ó, e vou passar aqui um novo parâmetro. E aqui eu passo o parâmetro de busca. Se esse cara for maior ou igual a 0, aí a gente vai fazer aqui essa parte que a gente já estava fazendo aqui. Eu já vou explicar o que nós estamos fazendo aqui em detalhes para vocês aí. Deixa eu só salvar aqui. Então, olha só. Antes, sempre que ele devolvia um resultado para a gente fazia o looping aqui no for each e, independente, já inseria os caras aqui no nosso array, na nossa lista. Agora, eu só vou inserir o cara aqui na nossa lista se ele entrar no meu if. E o que esse if está fazendo? Olha, eu estou indo lá dentro do documento específico que eu estou recebendo, nos dados dele, no carinha, no nome dele lá, ou seja, o nome do nosso cliente aqui, ó, que está devolvendo, e estou pesquisando lá dentro desse nome, se dentro desse nome contém aqui o texto que está na minha variável busca. Então, por exemplo, 99. Então, eu estou indo aqui no meu nome e estou tentando buscar o índice da string 99. Se ele achou, aí eu populo aqui o meu array. Se não, eu descarto esse cara e vou para o próximo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Estou indo lá dentro dessa string aqui e tentando achar o índice dessa substring aqui dentro dela. Ou seja, por exemplo, no nome 99 coders, estou tentando achar o índice da string 99 lá dentro. Se ele achou, eu insiro o cara aqui. Vamos salvar para ver se isso está funcionando. Vou dar aqui um F5 e vou tentar pesquisar por 99. Então, quando eu digito 99, e aí ele fez a busca lá para a gente. Ó. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, de Walmart, ó, WA, ele vai lá e busca o Walmart. E se eu deletar o cara que está aqui, ele busca tudo para mim. Ó. Se eu digitar só A, ele pesquisa todos os clientes onde o nome tem a string A. Ó. Então, ele consegue achar. Por exemplo, Brasil. Então, só os caras que têm Brasil. Ó. Então, está funcionando aqui a nossa busca. Beleza? Então, essa é uma das formas de a gente fazer aqui essa pesquisa. A outra que eu gosto mais, nos meus sistemas, eu não gosto de sair fazendo a busca aqui, ó, conforme ele está digitando, porque eu gosto de esperar o usuário digitar aqui, por exemplo, tudo que ele quer, mas eu quero pesquisar por 99 coders. E só disparar essa busca depois que ele clicar aqui no pesquisar. Porque do jeito que nós fizemos aqui, o botão pesquisar aqui não tem sentido nenhum. Então, por isso que eu quis explicar as duas formas de você fazer essa pesquisa aí. Aí você opta por colocar do jeito que você quiser aí no seu sistema. Isso é preferência pessoal. Então, ó, a forma de fazer digitando é essa que nós fizemos. Conforme ele digitar aqui, ele já está filtrando. Legal. E agora vamos fazer então a forma dele clicar aqui no pesquisar. Ó. E aí você deixa do jeito que você quiser. Para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou criar aqui mais uma variávelzinha de estado. Que eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de texto. Vai. E vou criar uma função chamada setTexto. E ele começa aqui como vazio. Beleza? Agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Conforme ele for digitando ali na minha busca, eu vou trocando aqui o conteúdo
da minha variável texto, ó. Set texto. Legal? Então, ó, conforme o usuário vai digitando na caixinha, eu vou mudando aqui o conteúdo da minha nova variável, a variável texto. Beleza? Então, com isso, como eu não estou mexendo na minha variável busca, aqui, ó, ele não vai disparar esse request novamente lá para o nosso back-end. Vamos só ver. Ó. Então, se eu parar por aí, ó, vou dar um refresh. Se eu digitar aqui 99, ó, ele não dispara mais, porque agora eu estou editando ali a variável errada, a variável diferente. Então, agora o que eu vou fazer? Para ele disparar o request lá para o nosso back-end, eu preciso alterar a variável busca. Então, o que eu faço aqui é o seguinte, ó, no clique do botão ali pesquisar, então, ó, no on-clique desse cara, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Chamo minha arrow function aqui, passo aqui o evento dela, e aqui eu quero que ele faça o seguinte, ó. Sempre que eu dei o clique ali no botão, eu vou mudar o conteúdo ali da minha variável busca, passando para ela o conteúdo da minha variável texto. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é, quando ele clicar no botão, eu pego o conteúdo da variável texto, que nós obtivemos aqui com a digitação, e jogo o conteúdo desse texto na minha variável busca. Porque é nessa hora que ele pega a busca e vai refazer o request. Ó. Então a gente só fez um passo a mais aí. Vamos testar? Vou dar o F5 aqui. Então, ó, se eu digitar aqui 99, nada acontece. E a hora que eu clico no pesquisar, é aí nessa hora que ele faz a busca aqui pra gente. Ó. Beleza? Então, por exemplo, Brasil. Ó. Dou um pesquisar e ele pesquisa aqui pra gente. Então são essas duas formas aí que ele tem aí para a gente fazer essa busca aqui. Então eu só queria trazer as duas formas aqui para vocês verem, né, e entenderem mais aí, né, e verem formas diferentes aí de se fazer aí a mesma coisa. Legal? Beleza. Vamos melhorar um pouquinho mais essa lista aqui. Vamos colocar aqui uns botõezinhos de ação aqui para a gente, ó, que é o editar e excluir desse cara. Para isso a gente abre uma nova coluninha aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Vamos pegar o nosso lista cliente. Então, ó, aqui são os cabeçalhos das nossas colunas, aqui são as linhas, né? Então, vamos editar o nosso componente aqui, ó. Vou inserir aqui, ó, uma nova coluna, que eu vou chamar de ações, ou eu vou deixar ela em branco, então o título da coluna fica em branco. E aqui no conteúdo da coluna, ó, vou copiar e colar aqui. No conteúdo da coluna, a gente vai colocar aqui dois botões aqui. Então, vamos lá. Então, vai ser, na verdade, dois links, né? Ó, vamos abrir, então, o nosso link aqui. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Ah, eu não tenho o link, então eu vou ter que importar aqui o link aqui do React. Então, ó, import link from lá do nosso React Router DOM. Show. Então, vamos trabalhar com o link aqui. Então, ó, link nesse cara. Vamos só fechar ele aqui. Legal. E aí, vai ser um to aqui, alguma coisa. A gente vai jogar o cara aqui para algum lugar, ó. Legal. E aí, aqui no texto, vai ser, por exemplo, aqui o editar, ó, só para a gente entender o que está acontecendo. E um outro link, e aqui vai ser o excluir. Ó. Beleza? Vou salvar esse cara, vamos ver se ele já vai renderizar para a gente. Olha só, a gente abriu uma nova coluna aqui, sem título nenhum, com um link para o editar e um link para o excluir. Beleza? Vamos aproveitar que a gente já importou o nosso Font Awesome aqui. Vamos pesquisar um link bacaninha para o edit. Ó. Então, pesquisa por edit aí. E aí tem, você escolhe aquele que você quiser. Vou colocar, por exemplo, esse lapisinho aqui. Ó. Então, vou copiar esse cara. Volta lá. Então, aqui, em vez de editar, vou dar um Ctrl V para ele colocar o nosso lapisinho. E já vamos aproveitar e pesquisar um para o delete aqui. Ó. Colocar aí uma lixeirinha dessa aqui. Ó. Vamos lá, copia, volta lá. E no lugar do excluir, vamos dar um Ctrl V aqui da nossa lixeirinha. Se eu salvar e voltar lá, ó. Então já ficou um botãozinho para editar e a lixeirinha aqui para a gente poder excluir. Legal. Vamos só fazer o seguinte, vamos melhorar um pouquinho para não deixar tão colado aqui, né? Vamos melhorar um pouquinho essa nossa coluninha aí. Então aqui vamos fazer o seguinte. No nosso link aqui, ó, vamos acrescentar um carinha a mais aqui nesses nossos ícones de ação aí. Vamos criar uma classe nossa chamada ícone ação para esses carinhas, ó. E a gente vai lá no CSS nosso lá e edita esses caras. Ó. Então, coloquei o ícone ação, beleza? E aí, lembra que para cada componente, a gente sempre traz junto dele aqui um CSS para a gente poder customizar o nosso componente. Ó. Então, vamos no nosso lista cliente CSS, ó, esse carinha aqui.
Vamos criar essa nossa classe ali. Ó. Então vai ser o nosso ícone ação. E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, margem esquerda, por exemplo, vamos jogar aqui 7 pixels e a margem direita, vamos jogar mais 7 pixels. Então, para cada um dos nossos iconezinhos ali, eu vou jogar um espacinho à esquerda e à direita dele. Ó. Se a gente salvar esse cara aqui e salvar aqui o nosso lista cliente também, ó, ele já deu o espaço que a gente quer entre os nossos ícones aqui. Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos melhorar um pouquinho, ó, vamos pintar a nossa lixeirinha de vermelhinho, só para dar um destaque e ficar mais bonitinho. Ó. Volta lá, nosso CSS, lista cliente CSS. Vamos criar aqui um cara chamado red. E aqui eu vou fazer ó, color, red, por exemplo. E aqui vamos só customizar, eu vou colocar o mouse aqui em cima e eu consigo customizar a tonalidade do vermelhinho. Ó. Então vou deixar esse cara aqui. Ó. Salvo esse cara, volto lá. E só para o ícone de ação de exclusão aqui, ó, eu vou dar um espaço e jogo um red na frente dele. Ó. Salvei, quando eu volto para cá, a nossa lixeirinha já ficou vermelhinha e ficou bonitinha. Como essa coluna está muito grande, ó, vamos diminuir ela aqui um pouquinho. Vamos lá. Ó. Vou criar aqui no nosso CSS, vou criar um novo chamado coluna ação aqui. Ó. E vou dizer que esse cara aqui tem uma largura de, por exemplo, sei lá, 80 pixels. Ó. Então a nossa coluninha de ação ali vai ter 80 pixels. Eu volto aqui e ó, aqui onde eu monto a minha coluninha de ação, eu coloco aqui a nossa class name aqui, ó, igual ao nosso call ação, é isso que eu chamei lá, já vi aqui, call ação, isso. Então estou customizando só essa coluninha aqui. Vamos salvar, voltar lá e aí ó, ele já diminuiu a largurinha dela, ficando mais bonitinho aí pra gente. Ó. Legal, então ó, já está mudando o íconezinho aqui, bonitinho, legal. Show! Então aqui terminamos aqui a nossa lista. Só para a gente garantir que vai dar tudo certo aqui nessa lista, ó, e que a gente vai conseguir capturar o clique aqui, vamos voltar lá, vamos só fazer um teste aqui. Ó. Vamos fazer assim, ó, aqui no nosso lista cliente, onde ele está renderizando aqui o nosso íconezinho da lixeirinha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui o nosso evento, que é o onClick desse cara, ó. Então, sempre que ele clicar ali naquela nossa imagenzinha, a gente vai chamar aqui alguma funçãozinha nossa aqui, que vai ser basicamente o seguinte. Ó. Então, vai ser uma arrow function. A gente vai chamar um carinha nosso, que a gente vai criar, chamado delete user. Aqui é o delete usuário, delete user. E vou passar como parâmetro aqui para ele qual é o usuário que eu quero excluir. E a gente tem isso porque a gente está recebendo aqui, ó, através ali do objetinho cliente. Ó. Então, eu vou passar aqui o meu cliente.id. Legal? Então, quando eu clicar no botão, ele vai disparar essa minha função e ela vai chamar o delete user. Então, vamos criar esse carinha aqui. Ó. Function delete user. A gente vai receber por parâmetro aqui esse ID. Você poderia dar o nome que você quiser, eu chamei de ID. E aqui vamos só dar um alerta. Ó. Vou colocar aqui, excluir usuário. E aí vamos concatenar o nosso ID aqui, só para a gente ver. Ó. Se eu salvar, e agora, ó, sempre que eu clicar em qualquer uma das lixeirinhas, ó, cliquei aqui, excluir o usuário e passa o código dele. Ó. Se eu cliquei nesse de baixo, excluir o usuário final RR, ó, que é esse cara aqui. E se eu clicar nesse de baixo, ele já está capturando os cliques ali. Beleza? Para a gente finalizar, então, aí, ó, depois a gente, claro, a gente vai colocar ali, né, as rotas, né, sempre que ele chamar essa função aqui, a gente vai chamar ali o nosso endpoint, né, vamos consumir lá o nosso Firebase pedindo para excluir o usuário, enfim, né, a gente vai evoluir isso aqui. Mas só para a gente finalizar agora esse cara aqui, esse nosso vídeo, vamos fazer a nossa telinha de cadastro de clientes aqui, ó, pelo menos um formuláriozinho, para quando o nosso usuário clicar aqui no mais cliente, ó, a gente redirecionar ele ali para a nossa rota de inclusão de clientes. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui então a tela de home e já temos aqui o nosso novo cliente, ó, que a gente está renderizando um cara vazio aqui. Ó. Então se a gente olhar lá no nosso app.jsx, a gente já registrou aqui uma rota que é o /app/novo cliente. Ó. Então já tem uma rota criada aqui. Excelente. Então, ó, quando o usuário está aqui no nosso home e ele clicar aqui no nosso botão para inserir o cliente, aqui ó, a gente pode fazer o seguinte, em vez de deixar esse cara aqui como um botão, vamos converter esse cara aqui num link. Ó. A gente ainda não está consumindo aqui o link. Ó. A gente ainda não importou o nosso link para cá, vamos fazer isso. Vou importar então aqui
o link lá do nosso React Router DOM, para a gente poder trabalhar com os links aqui dentro da nossa home. Ó. Então agora eu estou só convertendo aquele botão no link, o resto eu vou manter tudo igual, vamos só salvar aqui e ver se continua funcionando. F5. Então, está aqui, continua funcionando, mas eu fiz isso para a gente poder trabalhar com as nossas rotas aqui agora. Ó. Então sempre que eu clicar nesse link, vamos redirecionar o nosso camarada aqui, ó, nosso carinha, lá para a rota /app/novo cliente. Vamos salvar. E se eu clicar nesse cara aqui agora, ó, ele leva a gente lá para a nossa telinha novo cliente que a gente tinha feito. Então vamos só puxar e trazer um formuláriozinho bacaninha para esse novo cliente aqui. Vamos lá. Ó. Vamos pegar o nosso componentezinho aqui, ó, novo cliente, abrir esse cara aqui, ó, novo cliente JSX. Legal. Vou importar para dentro dele aqui a nossa navbar. Então vou pegar aqui o home. Vou importar, vou copiar esse navbar aqui, ó, lá no nosso novo cliente, importar a navbar. Então a primeira coisa que ele vai fazer aqui dentro do nosso componente é trazer a navbar aqui também, para cá, para ele renderizar a nossa navbar. Ó, vamos dar um Ctrl S e vamos acompanhando. Ó. Então renderizou a nossa navbar aqui, beleza. Aí aqui vamos só envolver todo esse cara aqui dentro de um container, como nós já fizemos. Então vou colocar uma div, class name aqui, fechou, e vamos envolver aqui esse cara dentro do nosso container aqui. Ó. Então esse carinha aqui vai ter um container fluid, que vem lá do Bootstrap, ó. Beleza? E esse cara aqui faz parte do título. Se você lembrar, nós já fizemos isso daqui, aqui no home. No início aqui, ó, a gente já colocou uma div, que é o container fluid do título, para ele poder dar os espaçamentos aqui. Então é exatamente isso aqui que a gente está fazendo lá também, ó, no novo cliente. Ó. Então, vou só salvar, ele já trouxe para cá com os passinhos aqui que a gente precisa, ó, beleza? Eu vou colocar aqui como novo cliente assim, vou só tirar aqui as reticências, legal. E aqui dentro a gente vai trazer o formuláriozinho ali que vai conter ali os nossos edits, né? E vamos voltar lá na documentação do Bootstrap, ó. Aqui em Forms, ó, tem aqui o Overview, e dentro do Overview aqui tem como é que a gente trabalha basicamente com os forms aqui. Vamos pegar esse exemplo desse primeiro form dele aqui, ó. Então vamos copiar esse formzinho aqui. E aqui tem uma cacetada de coisas que você pode fazer, ó. Ele traz vários tipos de form, ó. Um campo desabilitado, ó. Então vale a pena ir dando uma olhadinha na documentação aqui dele. Então, ó, vou colar esse form aqui dentro, ó. Aí eu vou só dar os tabs aqui, ó. Show. Aqui de cara, ó, não vou precisar desse password. Não vou precisar aqui desse checkbox. Então vamos simplificar as coisas aqui. No lugar de class aqui é class name, né? Vamos ajustar isso aqui, class name, legal. Aqui esse input tem que fechar ele aqui no final, ó. Beleza. A gente não vai precisar dessa div aqui com esse texto aqui, então mata essa div. Então basicamente ficou uma div, a label e o nosso input, ó. Então no nome do campo aqui, o primeiro nome lá vai ser o nome do cliente, ou só nome, por exemplo, beleza? E aqui embaixo, em vez de submit, vai ser o botão salvar. Vamos salvar só para ver o que aconteceu aqui. Volta lá, ó. Então o novo cliente já trouxe aqui o nosso nome para cá. E o nosso botão salvar aqui embaixo. Então vamos só colocar mais os outros campos que a gente precisa. Ó. Então vamos copiar esse carinha todo aqui. Ctrl V. Esse cara aqui vai ser o campo e-mail. No tipo desse de cima aqui vai ser text, né? No tipo desse aqui vai ser e-mail. E vamos copiar de novo esse cara aqui. E aqui embaixo vai ser o telefone do cara. Se eu salvar e voltar lá, nome, e-mail e fone. E o botão salvar aqui embaixo. Então já vamos pegar aqui, junto do botão salvar. Antes dele já vamos colocar outro botão, ó, Ctrl C, Ctrl V. E ele vai ser um btn outline. A gente já viu isso, né, lá nos outros vídeos. Btn outline primary. E esse cara aqui vai ser o botão cancelar. Ó. Então vamos salvar. Ele traz um botãozinho cancelar aqui para a gente. A gente dá destaque para o salvar, né, e deixa o cancelar sem preenchimento. Legal? Mas isso aqui tem tudo lá na documentação do Bootstrap, lá nos botões. Legal, vamos melhorar um pouquinho agora esse nosso layout aí, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero centralizar esse formulário aqui no meio. É isso que eu quero fazer, quero deixar ele um pouquinho menor, né? Ele ocupando a tela toda aqui é bem ruim, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, assim que ele abrir o nosso container aqui, vamos colocar aqui o nosso esqueminha de colunas, ó. Então, div class name igual, e aí vamos fechar
depois do barra form aqui, ó, esse nossa div. Vou empurrar todo esse carinha aqui para frente, ó. Legal? Então envolvi o nosso H1 e o nosso form aqui dentro de uma nova div. E essa div vai conter ali a nossa coluna. Eu quero que essa minha tela ocupe metade da tela, assim, só 50% dela. Meu formulário ocupe 50% dela. Então, call para os tamanhos de tela de monitor, né? Então, tamanho grande vai ter coluna 6. Ó. Se eu salvar, o que vai acontecer aqui? Olha só, como eu estou usando a minha tela com o tamanho grande, ó, ele vai ocupar metade da tela. Então, isso aqui, lembra, eu já expliquei isso aqui. Estou dizendo, olha, essa é a minha coluna. Para os tamanhos de telas grandes ou maiores do que isso, maior que LG, ela vai ter tamanho 6. Para telas menores do que isso, ela vai ocupar sempre a tela toda. Ou seja, tamanho de tablet, celulares, menores do que tamanho de monitor. Para a gente testar isso, olha só. Se eu pegar e for diminuindo minha tela, a gente vai ver que ele vai ocupar a tela toda. Ó. Então, ó, tá tamanho grande, eu vou diminuindo, diminuindo. Quando ela pegar o tamanho de tablet, ó, diminuindo, diminuindo, ó, pegou o tamanho de tablet, aí o meu formulário aqui, minha coluna ocupa a tela toda. Ó. Legal? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Por isso que é importante a gente entender essa parte de responsividade do Bootstrap. Ó. A gente consegue deixar os nossos formulários totalmente responsivos. Ó. Se o nosso usuário abre no celular, o formuláriozinho fica bacana. Se ele abre num tabletzinho, ó, fica bacana também. Se ele abre aqui no desktop, a gente não fica com o nosso formulário ocupando aqui a tela toda. E aí, para isso, eu preciso só centralizar esse cara, né? Porque, ó, se ele está no tamanho de tablet, já está bonitinho, né? Já está ocupando a tela toda, eu não preciso centralizar. Se está no tamanho de celular, mesma coisa, ó. Mas quando ele vem para o tamanho de tela grande, ó, eu preciso centralizar esse cara aqui. E aí tem um carinha aqui no Bootstrap que é o offset. Offset é uma margem que a gente coloca quando a gente está trabalhando aqui com as nossas colunas, ó. Então só para a gente ver na documentação, ó, se você vier aqui e colocar offset aqui, ó. Esse columns offset aqui, ó. Então está dentro de layout columns aqui, ó. Então aqui tem explicando como é que funciona o offset, ó, que é esse espaço que a gente dá aqui, ó, entre as colunas, olha só. Então aqui ele explica, né, a documentação de como é que a gente faz isso. E aí na prática aqui é o seguinte, ó. Antes de eu começar a minha coluna, eu vou dar o comando do seguinte, ó. Eu quero ter um offset aqui, eu quero ter uma margenzinha, somente nos casos das minhas colunas no tamanho grande, LG, e aí eu quero uma margem aqui do tamanho de 3, ó. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Por que 3? Porque, ó, vamos voltar lá aqui na nossa luzinha aqui, que é basicamente o seguinte. Se a minha coluna aqui tem tamanho 12, e eu quero que esse meu formuláriozinho fique centralizado aqui dentro, ó, aqui assim, e ele tem tamanho 6, esse cara aqui tem tamanho 6, logo eu jogo aqui um offset de 3, ó. E aqui fica com 3 também. Totalizando 12, né? Lembra? Sempre a nossa coluna toda aqui tem tamanho 12. Então eu jogo aqui um offset de 3 para a gente ter esse efeito aqui. Legal? É isso que eu estou fazendo aqui. Estou falando, olha, joga um offset para os casos em que o tamanho da minha tela é grande, de tamanho 3. Se eu salvar aqui agora, ó, olha só o que ele fez. Ele jogou o offset de 3 aqui desse lado. E aí, como eu não dei o offset para minha coluna média ou pequena, ó, quando ele entra com a minha coluna do tablet, ó, ele ignora aquele offset e ocupa a largura toda. Ó. A mesma coisa do mobile. Ó. Legal? E aí, quando ele volta a ter o tamanho LG ali, o tamanho de monitor, ele entende que ele precisa colocar aqui aquele offset ali. Ó. Legal? Então fica totalmente responsível, bacana, super profissional aí o layout da nossa tela. Show! Vamos lá para os finalmente aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Ó. Vamos melhorar o tratamento desses botões aqui embaixo, vamos centralizar eles aqui e dar um espacinho entre eles aqui. Legal, então vamos lá. Ó. Aqui embaixo nos nossos botões, eu vou só envolver os dois botões aqui em uma div, para eu poder criar uma classe aí e poder fazer os tratamentos visuais aí, criar uma classe de CSS para ela. Ó. Então eu estou só envolvendo os dois botões aqui em uma classe. Então aqui eu vou colocar Text Center aqui. Isso aqui também é lá do Bootstrap. Ó. Então se eu salvar aqui, a gente vai ver que eu vou centralizar os dois botões no meio da nossa tela. Legal, então já evoluímos um pouco aqui. E aí eu preciso só agora colocar uma margenzinha em cada um dos dois botões. Então vamos colocar aqui uma nova classe aqui, que eu vou chamar de BTN ação, para os dois caras aqui, ó.
E aí eu vou aqui no meu novo cliente CSS, ó. Então, o novo cliente CSS, que a gente ainda não tinha customizado, ó. E vou criar o meu BTN ação aqui. Que aí vamos dar uma margem ali, né, para ele. Então eu posso fazer assim, ó, margem top de 20 pixels, a margem da direita de 20 pixels também, margem de baixo 0 pixels, não quero margem baixo, e margem esquerda 20 pixels também. Então esse é o que a gente vai fazer para esse cara aqui. E já vamos aproveitar e mexer na largura do nosso botão. Vamos por passo, ó. Vou salvar o meu novo cliente aqui também, ó. Vou salvar esse cara, vamos lá ver, ó. E aí a gente já garantiu o espacinho entre eles aqui. Só que eu quero os botões com o mesmo tamanho, percebe que ele está com tamanhos diferentes. Então vamos voltar no novo CSS e vou falar, olha, para os botões pertencentes à minha classe BTN ação, eu quero uma largura mínima para o botão de pelo menos 100 pixels. Então, por mais que ele tente ocupar menos que isso, ou por mais que ele ocuparia menos do que isso, estou dizendo que a largura mínima é 100. Ó. Com isso, quando a gente salva ali e volta, ó, os botões ficam com largura mínima de 100 aqui. Tranquilo? Então a gente já garante um visual bem bacaninha aí. Legal? Então, ó, fizemos aqui a parte do home, já populando a nossa lista com a nossa nova coluna aqui. Fizemos a nossa busca, implementamos aqui duas formas de fazer a busca, na digitação e pelo clique no pesquisar. Tratamos o clique aqui na exclusão, ó, e já fizemos o formulário do novo cliente aqui, ó, para a gente poder fazer aí o cadastramento dos nossos novos clientes. Legal? Então, ó, se você gostou, deixa um like. Não esquece de deixar um comentário aqui para mim, dizendo se você está gostando, se você está entendendo aqui, né, tudo que eu estou explicando para você nessa série de vídeos, legal? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Todo o código-fonte está aqui embaixo para você fazer o download. E tem também os links para você participar da minha lista gratuita de conteúdos do Telegram e também do WhatsApp. Então não deixe de participar aí dessas minhas listas. Legal? Deixe seu comentário aqui para mim. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.